gente, tudo bom? Eu sou a Naná, sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje, né, o nosso último episódio, antes da gente entrar em Atos, a gente resolveu fazer um levantamento de algumas tretas que estão acontecendo no mundinho das fanfics, mais especificamente. Geralmente a gente comenta treta de escrita do mundo literatura nacional, mas no episódio de hoje a gente vai comentar mais sobre fanfics. Então, desde o começo do ano, ou desde o final do ano passado, não sei, acho que é desde o começo do ano, pelo menos que eu comecei a ver, né? Tem surgido, pelo menos pra mim, o algoritmo tem mostrado pra mim, muitas questões envolvendo fanfic com o fandom de Rivalidade Ardente, né? Que surgiu aí no fim do ano, no meio do ano passado, não sei quando foi que teve a explosão, né? Primeiro a galera tava falando no Tumblr, e aí o show nem tinha chegado aqui, enfim. No Tumblr já tava esse burburinho no começo do ano, eu acho. E aí eu comecei a ver uns posts no threads em relação a esse fandom em específico, né? Em fanfics com esse fandom. Porque com essa explosão, né, do sucesso, a obsessão das pessoas, surgiu muita fanfic lá no Eutri. Muita fanfic mesmo. E com essa explosão, muita gente que não conhecia fanfic, que não tinha contato com fanfic, passou a ter por causa desse fandom. E aí começou a acontecer umas coisas meio estranhas. Primeiro, com esse boom de fanfics que surgiu lá do nada, muitas, começou a surgir uma cobrança das pessoas para que esse fluxo, né, se mantesse, para que essa como é que eu vou dizer, para que tivesse sempre esse monte de fanfic saindo assim continuamente. Só que as coisas esfriam, né? Não tem como manter isso. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer um monte de fanfic gerada por inteligência artificial. Começou a aparecer uma galera que não entende o que é fanfic em andamento, né? O famoso work in progress, né? Que eles chamam lá, que a gente chama fanfic em andamento. E desde o começo do ano tem tido esses problemas e as pessoas reclamando dessas pessoas que chegaram ontem no mundo das fanfics e não entendem alguns conceitos. Pessoas pedindo para pagar pro Audrey apagar fanfic. O Audrey não faz isso, gente. O Audrey não vai deletar fanfic de inteligência artificial, não vai. Então tem gente que não entende o que o site gente reclamando de autora que publica uma vez por mês, comentando lá que a fanfic foi abandonada, sabe? A autora, eu até te mandei o print, né? A autora nem tinha conta no Threads, ela abriu uma conta só pra falar que esse fandom tem infernizado a vida dela. Coitada. Ela posta fanfic lá e ela fez lá uma thread, literalmente, né? No Threads. Eu só te mandei um pedaço do que ela falou. Ela falou muita coisa. O inferno que ela vem passando desde que ela começou a postar essa fanfic lá. De hate mesmo, de pessoas dizendo que... Pessoas que não entendem o conceito de universo alternativo, que é a fanfic dela, dizendo que a fanfic dela tá errada, dizendo que ela escreveu com IA, simplesmente porque ela conhece as regras gramaticais. Enfim, essa parte é que sempre me pega. Sempre me pega. É complicado. Inclusive, eu tenho algo a acrescentar mais tarde sobre essa discussão, mas enfim. Enfim, só para dar um contexto geral. Esse fandom, em específico, de Rivalidade Ardente, eu não estou generalizando aqui, mas estou também, né? Porque eu já vi também algumas coisas no Tumblr, eu não frequento mais o Twitter, mas eu ouvi falar também de algumas coisas de lá, que esse fandom já é top 1 dos fandoms mais insuportáveis que já surgiram. E olha que é difícil pegar esse top 1 aí, porque já teve aí uma galera de peso pesado aí, sabe? Tirar o lugar das armas não é fácil.
E parece que eles conseguiram. Eu ainda acho que não tiraram delas, porque eu nunca vi ninguém do fandom de Rivalidade Ardente fazer doxing das pessoas só porque, enfim, falaram fulano é feio. Mas vem aí, talvez, hein? Mas, Que tá recente. tá, estamos caminhando pra aí. Tá caminhando pra aí. Mas enfim, é isso que o contexto é esse. É esse fandom Uhum. chegando no mundo das fanfics ontem e causando tudo isso. Eu só queria fazer um adendo do como eles chegaram no AO3, que eu assisti esse fenômeno acontecer. Houve, sabe aquela divulgação que é feita pela Teen Vogue, que eles entrevistam as pessoas com algumas perguntas e tal, eles leem, se eu não me engano, para o BuzzFeed, eles leem tweets e aí Uhum, eles começam a comentar. sim. Foi uma das duas, eu não lembro se foi o BuzzFeed ou se foi a Teen Vogue. Eles deram essa entrevista onde uma das perguntas envolvia uma fanfic. Envolvia citar uma fanfic. Eu acho que, se eu não me engano, citaram o universo de Omega Verse para eles durante essa entrevista. E aí a pessoa que selecionou, né, esse gênio, foi explicar, né, durante a entrevista para os dois o que era o Omega Ai, por Verse e falar que era nisso, muito popular. só fazendo um parêntese aqui. A entrevista com os protagonistas de Entrevista com o Vampiro, lendo tweets, é muito bom esse vídeo. É muito bom, mas ao mesmo tempo é horrível. Porque o Sam Reed tá quase chorando lendo os tweets. E eu fiquei com tanta pena dele. Mas enfim, continua. É porque ele é uma pessoa offline, né? Tem isso muito. Ele não gosta de rede social. Coitado. E, enfim, e aí foi esse momento de virada de chave que eles comentaram nessa entrevista para eles o que era uma fanfic, né? O que era o universo ABO e etc. E aí resolveram, né? As pessoas viram, se interessaram, queriam saber mais sobre. E a partir daí começou essa grande tragédia que foi veículos jornalísticos botando literalmente o link do EO3 nas suas reportagens para explicar o que era fanfic para as outras pessoas, já entregando links de fanfics e afins. Então, assim, não foi aquele processo de você começa a curtir, como a maioria das pessoas, né, descobrem a fanfic. Você começa a curtir uma obra, você se depara com o fandom dessa obra, e esse fandom dessa obra te apresenta o que é a fanfic. É o caminho natural, usando a expressão que eu gosto muito, é o modo família tradicional, é como foi escrito nas escrituras, tá? Você tem que participar desse jeito para você chegar na fanfic. Porque até lá você já tem uma etiqueta de fandom, você já sabe o que o fandom o que é um fandom, como se comportar com o fandom, como, sabe, conviver com o fandom, e aí você vai ler uma fanfic. E outra, eu acho que o EO3 não é o melhor lugar pra você começar a ter contato com fanfic. Uhum. Porque eu acho que lá já é um nível muito hard. É, eu- Pelo menos aqui no Brasil, eu não sei lá fora, né? Porque lá fora tinha outros, né? Antes é porque lá fora tem muitas opções, como fanfiction.net, etc. Só que eu acho que como a maioria desses sites caíram, né, vem caindo, então as pessoas já indicam direto o Tree, mas com restrição, né? Ó, vai vendo isso, vai vendo aquilo, tal. Sempre presta atenção nas tags, etc. acho que não teve. Eu tenho uma amiga que ela lia muito pelo Tumblr, né? E eu acho que tem uns 2 anos que eu apresentei pra ela o EO3. Pra ela foi, assim, explosão de cabeças, porque, tipo, ela nunca viu, né? Ela nunca soube filtrar essas coisas assim. Ela lia o que caía no colo dela com os personagens que ela seguia a tag. E aí, de repente, foi um boom pra cabeça dela. Eu disse, né? É incrível, falava pra ela. Mas enfim, e aí eu acho que foi isso, sabe? Essa coisa das pessoas não terem convivido com o fandom, não ter tido toda essa experiência de fazer amizades com o fandom, familiarizar com o fandom, com os headcanons do fandom, e aí então ler uma fanfic. E eu acho que isso foi muito prejudicial, e é por isso que essas pessoas começaram a tomar um impacto, sabe? Quando foi ler no YouTube. Nossa, como assim não é uma cópia, não é uma continuação do livro que eu já estou lendo? E, enfim. E outra, esse negócio das fanfics em andamento, tipo, um mês, gente, um mês não é nada.
Tipo, eu já falei aqui da fanfic que eu leio, que a menina atualiza uma vez por ano, sabe? Nesse mesmo post tinha uma mulher falando, uma gringa, que ela acompanha uma fanfic há mais de 7 anos. E esse ano a moça tinha atualizado e ela tava muito feliz. E que ela ia estar esperando para a próxima atualização, sabe? As pessoas não têm esse conhecimento. As pessoas escrevem fanfic no tempo livre. Às vezes é uma mãe de família, sei lá, em 7 anos ela pode ter casado, pode ter tido filhos. E aí ela não quer abandonar, ela vai voltar para escrever um dia. E aí eu fiquei pensando, essa galera desse fandom não trabalha, não tem outra ocupação? Passa o dia inteiro procurando fanfic no site? Eu não entendo. Teve um post também de reclamação das pessoas. Porque quando você coloca lá o bookmark, né? Que é como se fosse. Como se fosse favoritar. Não sei se essa seria a nossa melhor definição. Mas você faz lá o bookmark, né? E salva a fanfic caso você queira ler depois, né? Eu uso assim mesmo, eu só salvo. E eu não escrevo nada. Mas tem gente que escreve, tem gente que coloca quote. Da história que gostou, tem gente que coloca nota, só que o autor consegue ver. E aí parece que esse fandom começou a colocar absurdos nessas notas, falando mal, falando coisas, e aí tinha uma pessoa também reclamando disso. Foi outra reclamação que eu vi. E aí, mas isso aí, essa presepada de dar nota, não é exclusividade desse fandom, tá? Porque eu já vi isso acontecer em fandom de K-pop. Eu tenho uma proximidade muito grande com fanfic de K-pop, porque, enfim, eu passo o dia consumindo coisa, né? Eu fico trabalhando e com uma aba do Twitter do lado. Então, sempre tô vendo alguma coisinha. E eu já vi essa onda acontecer, sabe? Em outros fandoms para fora de Heated enfim, a rivalidade ardente. E é pavoroso, mas eu já vi isso muito acontecer em fandom de K-pop, de dizer, ranqueando minhas... Não é mais ranqueando minhas autoras favoritas, é ranqueando autoras que eu nunca mais vou ler na vida, porque só escreve merda. Sério, sem brincadeira, eu já vi desse tom. Eu acho, assim, então... um absurdo tremendo. Tipo, eu já li muita fanfic ruim, mas eu nunca vou dizer, porque eu nem lembro os nomes, eu nem lembro quem escreveu. Mas se tu perguntar fanfics boas, eu lembro o nome, eu lembro quem escreveu. Entendeu? Então eu não consigo entender como funciona o cérebro de uma pessoa que perde seu tempo pra falar mal de uma coisa que ela não gostou. Sendo que ninguém perguntou. Sabe? Se você fizer um post indicando fanfics que você gostou, muita gente vai gostar, vai dar like, vai pedir link, etc. Mas você vai fazer um fanfic se você não gostou, pra quê? Sabe? Eu não sei o que as pessoas pensam. E dar nota pra fanfic, eu não entendo isso de dar nota pra fanfic. Eu deixo lá os curtos. Queria deixar mais, não pode, né? É só uma vez. Você deixa. Deixo meu comentário e pronto. E agradeço, muito obrigada. Você tirou seu tempo pra escrever essa fanfic. Sabe? Outra questão que eu vi também. Só um adendo, falando em perseguição, eu lembrei agora. É uma coisa que também está relacionada a essa coisa de convívio, né? Saber conviver com um fandom e etc. Aconteceu, eu acho que por volta de um ano, isso. Eu acho, inclusive, que é por isso que a autora ficou meio desestimulada de continuar a fic dela. Mas tinha essa fanfic em andamento em um dos 2 fandoms de K-pop que eu leio mais. Não vou dizer qual, porque, enfim. Mas envolve um grupo da 4ª geração com 8 membros. Façam as contas aí, mas enfim. E ela tinha essa fanfic gigantesca, papo dela começar a escrever essa fanfic, eu acho que em 2024. E em determinado momento, o plot twist da história um dos, né, que tem vários plot twists dentro da história, e um desses plot twists desagradou uma boa parte das leitoras. O que acontece quando você, geralmente, né, você tem etiqueta de fandom, você não gostou daquele desfecho, né, daquele andamento, quer que fosse, você para de ler. Tudo bem, você não gostou, você fica, nossa, chegamos aqui num ponto que não dá pra mim, você simplesmente vai lá, desapega e para de ler a história e segue. Se você tiver alguma pessoa que, né, você seja mútua ou amiga, o que quer que seja, que esteja lendo essa história e, sei lá, quando ela seja concluída, você quer saber como ela acabou, você chega pra essa pessoa e pergunta, ei, você leu tal, como é que termina tal, só pra saber, só pra você ter uma conclusão. É assim que as coisas geralmente funcionam.
quando essa autora publicou esse plot twist, que uma parte dos leitores dela não gostou, eles começaram a fazer posts muito, eu não diria depreciativos, eu diria, foi como se eles estivessem dando crítica construtiva, mas na verdade eles estavam detonando a autora, sabe? Eu também não gostei. Eu achei que foi uma solução pavorosa para um problema que, enfim, estava acontecendo na história. Eu acho que ela deu uma solução assim que acabou com boa parte do arco que ela vinha desenvolvendo. Basicamente foi tipo para nada. Mas aquilo, eu não gostei, eu me decepcionei, eu fiquei chateada com o que ela fez com os protagonistas e eu parei de ler. E acabou. Não é o fim do mundo, sabe? Ninguém, sabe, me apunhalou pelas costas, o que é que seja, que as pessoas que estavam comentando sobre a fanfic disseram. Eu só. Vida que segue. Enfim, um plot ruim, um desfecho ruim para esse arco. Que cidade eu não quero mais ler e parei de ler. E aí, de repente, a autora veio dizer: olha, eu sei que algumas pessoas não gostaram, mas vocês podiam falar de um jeito um pouquinho mais educado. E aí eu fui ver, e as pessoas estavam cotando ela com muito hate. Muito, muito, muito hate. Então, assim, eu acho que essa coisa não é exclusivamente desse fandom do Rivalidade, mas eu acho que é um sinal de como as coisas andam em fandoms em geral. Inclusive, hoje de manhã eu tava comentando, hoje não, né? Enfim, eu vi o corte hoje de manhã, mas eu já vinha com essa discussão nesse final de semana com uma amiga minha. Eu disse, há muito tempo o fandom deixou de ser um lugar divertido. Agora parece que esse influxo de pessoas que vieram para todas as áreas de fandom, elas parecem que elas não entendem, que elas são parte de um coletivo. Elas não entendem que, sabe, as etiquetas mínimas de convivência. É bem pavoroso isso. Mas eu acho que é um sinal de, sei lá, a nova geração que tá entrando. Não sei. E geralmente fandom demora um pouco pra ficar tóxico, né? Mas esse parece que já começou tóxico. Eu não sei que etapas que eles pularam. Acho que é porque a época também, né? No passado as coisas eram mais. Demoravam mais pra ficar problemáticas. Agora tudo já é problemático. Outra questão que eu te mandei foi a questão de transformar autor de fanfic em celebridade, né? Influência. Talvez até nessa questão que tu falou da menina que tava. Que todo mundo gostava da fanfic, de repente todo mundo tá odiando ela. Porque eu acho que as pessoas começam a esperar desse autor coisas que não. Tipo, atualização com frequência, ou querem que ele escreva exatamente o que você quer. Eu acho que isso tudo influi também. Tipo, você hypar muito. Eu tô tentando lembrar se já teve algum autor assim nos fandoms que eu participei. Eu acho que tinha uma que era na época do God Seven ainda. Que todo mundo gostava muito da fanfic dela, mas eu nem gostava tanto. Porque não era muito pra mim, sabe? Era coisa mais dark. Acho que eu já falei dela aqui. Eu li alguns fanfics dela e nunca era assim pra mim, né? E eu não entendia muito o que as pessoas transformaram ela em celebridade e tal. Mas, como eu não faço parte do fandom aí de Rivalidade Ardente, eu não sei se já tem lá, mas deve ter, né? Que pra ter aparecido essa reclamação. Eu vi também uma pessoa dizendo que fulano tinha parado de postar no YouTube e agora quem quisesse ler a fanfic tinha que falar com ela pra pedir o link, porque ela tava postando compartilhando pelo OneDrive. Não sei por que foi aconteceu, mas eu imagino que tenha sido treta também. Aí eu tenho uma noção do que pode ter acontecido, mesmo não tendo entrado no fandom, justamente porque eu acho que não é um problema do fandom de Rivalidade Ardente, mas sim de fandoms em geral. Começaram a usar, como eu falei, né? O lance de usar o link do Eltree em publicações tipo revista, entrevista, etc.
Inclusive, recentemente aconteceu isso numa entrevista com os pilotos da Ferrari. Usaram um link de uma fanfic para mostrar o que era uma fanfic, fazer um fanfic. Basicamente chegaram pro Lewis Hamilton, o fucking Lewis Hamilton, e disseram: olha, escrevem fanfic sobre você, tá aqui o link de uma, e mostraram na entrevista com ele. E aí ele riu, né? Disse: engraçado, tal, vou procurar mais sobre isso quando eu chegar em casa. Enfim, né? Deu aquela resposta ali, sem subtangente. Só que, assim, não consultaram a autora, simplesmente deram o link ali e para a pessoa com quem ela escreve sobre, sabe? Então, como ela diz assim, a questão de você postar uma fanfic sobre uma pessoa existente, né? É aquilo, é uma coisa muito particular. E fanfics em geral são umas coisas muito particulares, sabe? Então, levar para a pessoa física e dizer: olha, estão escrevendo isso aqui sobre você, nossa, é pavoroso. Então muita gente começou a trancar as contas, só permite a visualização da fanfic se você tiver uma conta no Eutry, ou muita gente começou a tirar a sua fanfic do Eutry para fazer esse esquema de postar só pelo OneDrive, porque não começou a se sentir mais seguro. Porque, se eu não me engano, a conta que dessa fanfic que o Lewis leu, ela é uma conta trancada, sabe? E ainda assim a pessoa foi lá, abriu, tentou e mostrou para ele. Então é uma violação assim muito grande, sabe? Desse espaço seguro que deveria ser, né? Por fandom. Gente, que inferno. Eu não tô escrevendo a fanfic pro ciclano, pro fulano ler. Eu não quero que ele leia. Exato. Exato. Não é pra ele. É pra mim. Que inferno isso. Exato. E muito se culpa, né, o fandom de rivalidade ardente, mas eu acho que muito se culpa que os jornalistas, eu quero que os jornalistas que estão envolvidos nessa história sejam culpados, porque, tipo, não é só esse fandom, na verdade eu tô vendo um movimento desses jornalistas que querem se sentir muito cool e começam a divulgar essas coisas que não são para ser divulgadas, que não são para chegar num público geral. Eu lembro que uma pessoa disse assim mesmo: as pessoas não sabem mais que fanfics são para freaks, né? E eu acho que é isso, sabe? É por isso que a gente tem uma enxurrada do Ministério da Damares agora, em tudo quanto é fandom, porque eles chegam através dessas entrevistas e ficam lá dizendo: nossa, você não deveria escrever sobre isso é errado. Amiga, eu não sei se alguém te contou, mas você sabe como o Eutry foi fundado? Pois é, foi por uma freak. Então, assim, né? Quem é você na fila do pão pra dizer o que a pessoa deve ou não escrever sobre? Talvez o Eutry seja o melhor lugar pra começar a ter contato com fanfic. Porque a galera não entende. Eu acho que lá é um nível mais hard. Mas aí ela vai entrar em contato qual? Porque o Wattpad virou uma zona. As pessoas quase não usam mais o Wattpad. Aqui no Brasil, sim. Mas lá fora, não. E esses outros sites, como fanfiction.net, etc., que são os jurássicos, tem muitos que não são mais tão hypados. A maioria das fanfics são escritas hoje em dia para o Eutry. Então as pessoas caem no Eutry. Até porque a porcaria da mídia tem divulgado o Eutry. Então, inclusive, é visto isso agora no número de registro, né? Eu tô vendo isso no número de registro. Antigamente, para você criar sua conta no Eutry, você fazia, né, aquele cadastro e dentro de uma semana chegava. Entrava numa fila e dentro de 2 dias, 3 dias chegava. No máximo uma semana. Agora tem gente levando meses. Inclusive, eu lembro de uma amiga minha que foi fazer uma segunda conta, né? Que, enfim, aquela coisa, né? Às vezes você quer escrever em outra língua e tal, teve problema na outra conta, você quer dissociar, e aí ela foi criar uma segunda conta e ela não conseguia receber esse e-mail por nada, simplesmente demorou uma vida, papo de, eu acho, 2 meses e meio para chegar o e-mail dela de aceitação do Eutry. Ela disse: agora eu entendo como é que as pessoas se sentem recebendo a carta de Hogwarts, porque foi a mesma sensação. Do nada ela abriu o e-mail e tava lá.
Então essa chegada muito. Eu não vou culpar tanto esse fandom, mas sim culpar quem fica divulgando o Tree. Eu acho que o mais errado estão eles. A mídia, no caso, né? A galera desses programas, desses shows aí, não tem nada que divulgar nada, não. Ficar mostrando fanfic pra ator, não. Enfim. Enfim, problemas, né? Eu não posso falar muito porque eu não tô mais em fandom, já faz um tempo que eu não participo de nada, não tô inteirada pra saber se é geral. Justamente por ter ficado tão insalubre que eu não me misturo mais. Já tem um tempo. Eu não senti nem vontade de ver esse show, justamente porque o Tumblr saturou pra mim tudo que tinha pra saturar. Antes do show estrear, eu já tinha abusado da cara de todo mundo. Então não posso opinar muito. Só o que eu vejo lá pelo Threads, que é as pessoas brigando. Mas enfim. A gente não ia reclamar de fanfic de IA? Eu quero reclamar disso também. A questão é que, por causa dessa demanda, né, pelo menos foi o que eu vi, né, desse fandom em específico, demandando essa fanfics vindo o tempo inteiro, começaram a postar fanfics geradas com IA, né? O Eltree aceita, você só tem que colocar lá nas tags, identificar, ler quem quer, ler quem não quer, não ler. Ele não vai deletar, né? Vi umas pessoas falando que estavam pedindo pra deletar. O Eltree não deleta fanfic nenhuma, porque lá não é um site de fanfic. Lá é, por acaso, um site de fanfic. Lá, o objetivo lá é outro, o objetivo principal. E aí, começaram a aparecer essas fanfics de IA e pessoas pedindo pra deletar, pessoas sendo acusadas de estarem escrevendo fanfic com a ajuda de IA, só porque sabem escrever. Enfim, a perseguição, né, que a gente já falou que existe agora, depois que algumas pessoas começaram a usar IA, todo mundo tá usando, aparentemente. Ninguém mais sabe escrever, todo mundo tá usando IA para escrever. Eu tenho uma coisa a dizer desse negócio, dessa busca, né, de quem tá escrevendo por IA ou não. E foi um dia desses, passou por mim, né, uma pessoa printou uma fanfic de um fandom que eu não faço parte, mas a discussão foi tão grande que chegou até mim, né, é um fandom de K-pop, mas enfim. E aí a menina cotou a abertura, né, da fic, a primeira, eu acho que é o primeiro parágrafo da fic inteira, sabe? E aí ela colou esse print no post dizendo assim: eu reconheço IA de longe e eu sei que isso daqui foi feito com inteligência artificial só pela forma com que essa merda foi escrita. Assim, ela já começou a dizer que a escrita, assim, o modo como foi escrito, e aí ela sublinhou, sabe? Ela marcou com marca-textozinho e tal, as partes que ela dizia que era a cara de IA. E aí começou-se uma discussão dizendo, não sei o que, ela disse assim, mas você confrontou a pessoa, aí veio os comentários, ótimo, você confrontou a pessoa para saber se ela usou IA ou não. Aí os caras, por que vocês estão confrontando as pessoas? Qual é a finalidade de você chegar e começar a ameaçar um autor ou uma autora ou uma autore de ter usado inteligência? Cara, já assim, que você tem esse poder de identificar IA tão perfeitamente, você simplesmente ignora e não lê a fanfic. Não é tão simples assim, sim. Não? Como você eu disse, o que você não gosta, você fecha e passa adiante, vida que segue. Tirar um print e expor a pessoa dizendo que é escrito com IA. Pra que isso? Com título, um print com o título e o nome da autora, tá? O user da autora no Eltree. Eu nunca vou entender isso. E aí, alguém na reply soltou essa, né? Você confrontou pra saber. E aí a resposta dessa pessoa foi dizer assim: 90% das vezes que eu sinto que é IA é confirmado que é, então tenho certeza que essa daqui também é. Ou seja, mesmo disso. Como que você sabe, cara? Você pode desconfiar, mas você não tem certeza. Aí você vai confrontar a pessoa e pra quê? Pra ela confessar que foi IA? E aí vai escalar um pouquinho mais, viu? Vai piorar. Você vai fazer o quê? Você vai denunciar ela na polícia da IA? Na polícia da Não, e aí isso, ela dizendo isso com essa segurança, e aí eu fui prestar atenção o que ela tava dizendo que era a marca clássica de IA.
Basicamente, a abertura do texto era: o ar cheirava a traição. E aí, foi isso basicamente que ela marcou. Que era o sinal de IA, era usar essa figura de linguagem de dizer que o ar cheirava a traição. Isso é típico de IA. Cara, eu fiquei perplexa. Eu fiquei. Não entendi nada. Foi isso. Tipo, a abertura a frase, né? Mas o que isso tem a ver com IA? Ela disse que figura de linguagem? Ela disse que o uso de metáfora é característica de IA. Gente, o uso de metáfora. Mas tá na língua portuguesa isso. E aí todo mundo começou a se descabelar dizendo, cara, não é possível. E assim, vamos ser sinceras, né? Boa parte das autoras que escrevem em inglês, o inglês não é a primeira língua delas. Então o que elas fazem? Elas escrevem no seu idioma, então elas traduzem para o inglês. Ao menos a boa parte das autoras que eu conheço fazem isso. Inclusive eu, quando vou publicar atualmente, eu tenho feito isso. Eu criei uma subconta para poder publicar em inglês, para não misturar as duas coisas, porque senão me dá toque. Ataca minha coisa de organização. Enfim. E aí, óbvio que eu vou utilizar a forma como eu escrevo no português e depois eu vou passar isso para o inglês. E sim, eu uso também muito figuras de linguagem que a gente usa aqui no nosso idioma. E aí, quando essa pessoa que é desse que falante de inglês não tem essa bagagem que outros lugares têm, e aí fica dizendo, nossa, figura de linguagem, isso com certeza é IA. E aí a pessoa diz assim, cara, então o inglês, né, o inglês mesmo como idioma é tão raso que as pessoas não estão acostumadas com figuras de linguagem. É tão pobre, né? É tão pobre que que o leitor não reconhece que é uma figura de linguagem. Que país de terceiro mundo é esse? E ainda me disseram que é o grande líder do mundo. Que palhaçada. Não, gente burra. Não dá. Primeiro que essa perseguição eu já não gosto. Eu já acho que não faz sentido. Se você não gosta, não leia. Não tem lugar nenhum dizendo que é crime escrever fanfic com IA. Você não é obrigado a ler. Tá lá identificado nas tags lá. Ou se você sabe identificar, né? Se você é tão bom nisso, simplesmente ignora. Pra que você tem que ficar humilhando as pessoas que estão escrevendo com IA? Tipo, não sei, tem gente vendendo livro escrito por IA e todo mundo sabe que é IA e as pessoas compram mesmo assim. Então, tem um público lá que gosta. Eu não gosto, mas aí não é problema meu, sabe? Eu não consigo entender. Eu acho que, assim, eu só gostaria que deixassem claro que é usado inteligência artificial. Porque, como eu não apoio, eu quero que a pessoa diga, olha, eu tô usando inteligência artificial. Aí eu, beleza, não vou ler a sua obra. Ponto. E acabou. Porque é uma decisão minha. Então eu só quero que as pessoas também deixem claro. Agora, se ela tá escrevendo ou não, se ela tá acabando com a água do mundo para exprimir um pensamento que ela não consegue, o problema é dela, né? Infelizmente. Mas eu também não consumo IA em coisas que usam criatividade. Eu acho que não faz sentido. Mas sou eu. Eu não proíbo ninguém de consumir, nem de fazer, cada um no seu quadrado. Mas enfim, era isso que eu tinha para reclamar. Eu queria reclamar disso, eu queria reclamar. No geral, o que eu gostaria de dizer, pessoas, pelo amor de Deus, antes de você se inserir no fandom, entenda o que aquele fandom quer dizer. E aí eu vou trazer uma discussão pauta requentada, né? Que basicamente se o seu fandom ali, bonitinho, você está convivendo com ele e de você não concorda com as coisas que estão acontecendo dele, tudo bem, saia. Sabe, tá tudo bem. Ninguém está te prendendo naquele lugar. Ninguém está te obrigando a ficar. Ah, porque agora só escrevem fanfics de X jeito. Ah, porque agora só se usa X headcanon. Meu anjo, você pode simplesmente escrever coisas do seu jeito. Você pode simplesmente só ler coisas do seu jeito. Ninguém está te obrigando a seguir tal modelo.
eu acho que as pessoas precisam aprender que o que você gosta não quer dizer que todo mundo vai gostar. Tem que parar essa síndrome de bloquinho de neve, porque como dito antes, fandom é o local comunitário, é uma convivência com outras pessoas. E eu acho que tá faltando essa linha de raciocínio. Porque eu acho que muito dos problemas que a gente tá comentando aqui é seguir essa linha de raciocínio, de que você faz parte de um coletivo e não uma coisa individual. Eu acho que as pessoas perderam mesmo um pouco a noção do que é fandom, sei lá. Tá estranho. Enfim, é isso. Falem o que vocês acham dessas pautas, dessas minúsculas causas. A opinião aí, reclame também, por que não? E a gente se vê no semestre que vem. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente vai tirar nosso períodozinho sabático agora. A gente vai tentar dar uma lida em muita coisa que a gente deixou pendente. A gente vai assistir muita coisa que deixou pendente. A gente tem algumas obras que a gente tem que ler o livro e assistir a série. Então, a gente vai tirar esse mês aí. Eu já tenho muitas coisas para reclamar, inclusive, da Casa do Dragão, que eu estou atualizada nos 2 episódios que saíram. Agora eu vou me atualizar no Vampiro da Star. Esse ainda não vi, vou ver esse fim de semana. Mas já me atualizei na outra, já tenho coisas para reclamar. E a gente tem que ler o primeiro conto do Cavaleiro dos 7 Reinos, que é a mesma primeira temporada. Eu já assisti, né? Do Cavaleiro, pra gente poder fazer o comparativo, trazer esse resumão do universo de Westeros no segundo semestre. Então, tá vindo aí muita coisa. Tá vindo aí muita reclamação. Vai vir aí muita reclamação. Nossa, vai ser incrível. E é isso, gente. Obrigada por nos ouvir até aqui. E, como sempre, qualquer comentário que você quiser fazer, você pode deixar tanto na barra de comentários do Spotify, quanto no YouTube. Qualquer um dos 2 lugares a gente vai visualizar esse comentário e vai tentar responder, nem que seja durante o podcast. É isso, e a gente se vê então, não semana que vem, mas daqui a 1 mês e meio. Até mais e tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.